O tema que vamos compartilhar aqui essa noite, culto da vitória, equilibrados. Equilibrados. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que nós acabamos de ler, trata esse texto da frutificação, da evidência do fruto que o Espírito Santo faz acontecer em nossa vida quando nós estamos vivendo a realidade de sermos templos do Espírito Santo. Quando somos então templo do Espírito Santo, como Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nós tomamos consciência, a pergunta que ele faz lá: não sabeis vocês que são o templo do Espírito Santo? Aí você está respondendo: sim, eu sei, eu estou vivendo como templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, o Espírito Santo faz acontecer o seu fruto em nós. O fruto é dele. Nunca vai acontecer por esforço nosso, nunca vai acontecer por mérito nosso, é o fruto dele. Quais são as condições para que o fruto do Espírito seja realizado, aconteça em nossa vida? Primeiro, nós precisamos tomar a decisão de receber a Cristo como Senhor. Depois, exercer uma renúncia pessoal da nossa vida ao Senhor. Negar-se a si mesmo. E Jesus, inclusive, fez uma exigência, que aquele que não negasse a si mesmo, não pode ser seu discípulo. Então, é uma negação de nós mesmos. Segundo, terceiro, viver uma vida, ou seja, uma caminhada, o dia a dia, de total intimidade, submissão, estar sob a governança de Deus. São essas três coisas. Se isso acontecer, nós vamos ter uma vida equilibrada. E eu quero compartilhar aqui com você hoje, exatamente sobre isso, Quais são as exigências para que nós, então, quais são os passos que nós devemos realizar para termos esta vida espiritual nesses termos, Nós já recebemos a Jesus como Senhor. Se ainda você aqui essa noite não recebeu, pode fazê-lo hoje, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, nos tornamos filhos. Nós já renunciamos a nós mesmos, ou pelo menos deveria, Há um outro texto na palavra de Deus, que Jesus dizendo que aquele que quiser ser o seguidor, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e vá, e siga-me, diz ele. Então, a negação de nós mesmos é uma vida de cruz. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, acerca de sua vida em Deus. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu chamo isso da vida de Deus na minha vida, a vida na vida. Isso acontece mediante uma decisão: eu não mais vou dirigir a minha vida, eu não mais vou governar-me, então a vida de Deus passa a ser a minha vida. Como então eu vou conseguir viver essas duas situações? E lembrando, para viver equilibrado, para ter uma vida espiritual equilibrada. Primeira coisa, queridos, nós precisamos de uma vida ativa espiritualmente. Não dá para ter uma vida inativa ou em meia atividade. A vida ativa espiritualmente é viver no sobrenatural. Eu tenho compartilhado com vocês já há bastante tempo sobre a vida no sobrenatural. O Filho de Deus deve ter consciência de que não pertence a este mundo. Nós temos que ter a consciência do não pertencimento ao mundo. Isso é fato. Se não tivermos essa consciência, nós vamos viver em constante contágio do mundo. E aí, esse contágio se traduz no que João, o apóstolo do amor, diz que nós não devemos cultivar esse amor. Nós temos que ter, na verdade, desapego.
ao mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. É só você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós temos esse desapego das coisas do mundo, nós nos ligamos ao sobrenatural e vivemos o sobrenatural. E aí, aquela ocorrência espiritual de que Deus nos diz na sua palavra que nós somos embaixadores do mundo espiritual na terra, é o que acontece em nós, é a nossa vida da representação do céu na terra. Levante sua mão comigo e repita assim: Deus me escolheu. Vocês estão aqui, gente? Amém? Estão bem alto. Deus me escolheu para ser o representante do céu na terra. Olha que privilégio. É um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Pouco tempo atrás aí, eu estava vendo uma reportagem, e essa reportagem estava mostrando que a polícia estava executando uma certa operação em determinado lugar, e nesta operação eles pararam um carro. Pararam um carro e pediram para os ocupantes do carro descer. O ocupante do carro acatou prontamente, e aí o policial foi colocar a mão nele. Ele: você não pode colocar a mão em mim. Como assim? Não posso colocar a mão em você. Você não pode colocar a mão em mim, nem colocar a mão em nada no meu carro. E todos os ocupantes do carro desceram e tiraram a sua credencial diplomática. Eles tinham imunidade, não podiam ser tocados e não podiam ser revistados. A imunidade diplomática ela é reconhecida mundialmente hoje. Um diplomata, ele tem total liberdade, pois é como se ele estivesse andando em sua própria terra. Ele está sujeito não às leis do país onde ele está, ele está sujeito à lei do país de onde ele é. As leis que regem o que lhe pertence são as leis de seu país de origem. Nós somos diplomatas do céu. As leis que nos regem, o comando que nos rege, o governo que nos rege, não é o da terra, é o do céu. Diga comigo: eu sou cidadão celestial. Dê uma salva de palmas para o céu. Aleluia. Nós somos cidadãos do céu, representantes de Deus na terra. Então a vida que nós vivemos é a vida no sobrenatural. É a vida que em tudo comanda. Nada acontece no mundo físico sem que primeiro seja decidido no mundo espiritual. Isso é uma máxima que nós sabemos. E nós andamos com Deus no mundo espiritual sob sua governança. Compartilhamos a governança com Deus por meio da oração. E uma vida ativa em Deus é uma vida de constante oração. No livro Oração, Josh McDowell, ele fala que a oração, ela deve ser constante ao Senhor. E é o que Jesus, em sua palavra, inspirando o apóstolo Paulo, fala aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Essa deve ser a nossa vida, a vida de oração. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou andando na rua, eu estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou conversando, eu estou orando. Eu estou aqui pregando, estou em oração. Pois a minha vida é no mundo espiritual, em plena comunicação com Deus. Neste livro, ele fala da oração flecha. O que é a oração flecha? É um contato direto que eu faço com Deus, em todo o tempo, comunicando com Ele a cada segundo, a cada decisão, a cada momento extraordinário. Numa das mensagens agora, desses dias, eu falando acerca de milagres, como é viver uma vida de milagres, não é? Não quer dizer isso que nós não teremos enfrentamentos, porque a primeira coisa que nós temos que ter em consciência é o seguinte: nós estamos fora da nossa terra natal,
Nós estamos fora da terra onde nós vivemos. Nós estamos em um país diferente e estranho, sobre um governo inóspito, que é o governo de Satanás. E o que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos aqui apregoando, representando o nosso reino. E tem uma outra situação. Enquanto estamos aqui, nós estamos em guerra declarada com este mundo. Que coisa tremenda. Então é uma representação legal, inóspita mesmo. Relação difícil de diplomatas em uma situação de guerra. Somos persona non grata de Satanás e de seus assecas, ou seja, de seus seguidores. Ele vem, senão, como diz a Escritura em João 10:10, uma analogia ao mercenário, senão para roubar, matar e destruir. E nós temos que ter consciência disso, e por isso precisamos de uma vida ativa espiritualmente. Oração, não é? Revestidos da armadura de Deus, conforme diz Efésios 6, lembrando que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas é sim contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, como descreve Efésios 6, Paulo fala, e o revestimento, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, revestidos da couraça da justiça, usando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingidos com o cinto da verdade, e em todo o tempo, orando e vigiando. Nessa caminhada de vida ativa espiritual, queridos, enquanto nós estamos aqui, a nossa missão diplomática, a nossa missão em diplomacia é com as pessoas, não contra o inimigo, mas são com as pessoas escravizadas. Nós vamos apregoando Jesus a elas e oportunizando amor e cuidado, discipulado. Mateus capítulo 28, nós já sabemos, versos 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Enquanto estamos com a vida ativa, em todo lugar onde estamos, nós oportunizamos o discipulado. É lógico que o discipulado é para quem quer. E uma vez que a pessoa recebe o discipulado, porque Jesus oportunizou o discipulado para todos, mas só pôde escolher 12 para serem do seu alto ciclo de discipulado, de relacionamento e de alto comprometimento, e desses 12, um foi o traidor. A coisa não é fácil. Aí sim, depois que os 12 foram aprovados, entenderam, passaram a viver uma vida realmente de profunda de relacionamento com Deus, multiplicaram muitos, mas até João, Pedro, Barnabé, Paulo, os outros discípulos, todos eles compartilharam que enquanto estavam discipulando, em algum momento, alguém retrocedeu. E o Senhor diz assim: ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Vocês têm que ter cuidado para que isso não aconteça. Então, como é que nós vamos continuar? Como vamos manter uma vida equilibrada, uma vida ativa? O que nós temos compartilhado todo o tempo, nessa último Tadel, que a gente chama aqui de Líderes de Vitória, na última terça, que foi online, eu ministrei. Quem ainda não viu, por gentileza, assista essa mensagem, ela é muito impactante, é tão impactante que mexe com o diabo, não é? Traz uma revolta satânica, e a revolta satânica ela vem contra nós imediatamente, não é? E eu experimentei nessa semana aí um levante de Satanás contra a minha vida, exatamente por pregar e apregoar a verdade. E a verdade é, nós precisamos da prática contínua, ou seja, constante, de retirar exclusivamente um tempo para estar com o nosso Deus. Tempo sozinho com Deus, é o TSD. Quando estamos com o TSD ativo, oração, Bíblia, ouvir Deus, compartilhar com Ele, nós vamos ter uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada espiritualmente, todas as outras áreas estarão também equilibradas, pois o Espírito Santo equilibra, nós já sabemos disso. Quando estamos com a vida espiritual em dia, Ele equilibra a nossa emocional, a nossa financeira, a nossa familiar, a nossa de negócios, e por aí vai. Podemos abrir todas as áreas de nossa vida, elas estarão equilibradas, pois o Senhor estará na governança. Assentado no trono de nosso coração, é Ele quem lidera. Só continuamos assim quando nós temos esse impacto do tempo sozinho com Deus. Eu quero compartilhar aí na tela com você, você já conhece,
O pastor Jean Lins, da Igreja da Paz de Fortaleza, criou esse quadro que ele chamou de Roda do TSD. É tão importante, queridos, pegarmos essa ferramenta para que no momento de tirar o nosso tempo sozinho com Deus, não é, nós venhamos a tirar o melhor tempo com eficiência, com eficácia. Ele coloca aí, o pastor Jean, coloca aí que, em primeiro lugar, quando eu tiro um tempo sozinho com Deus, não é, o número 1 eu preciso fazer é apresentar-me diante de Deus em arrependimento e uma confissão. Quando eu li o livro Confissão Real, lá no livro Confissão Real diz o seguinte, que nós precisamos ir diante de Deus e abrir o coração para Ele plenamente, contar tudo o que nós estamos vivendo, tanto o que é bom quanto o que é ruim. No que é ruim que nós caímos, nós precisamos dar destaque às áreas de fragilidade e compartilhar com Deus verdadeiramente. Aí ele diz lá, alguém pode até dizer assim, mas Deus sabe tudo. Ele sabe tudo mesmo, Ele sabe tudo a nosso respeito. O problema é que nós, normalmente, não sabemos nada a nosso respeito. Nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos quando as coisas se tornam muito, mas muito graves. Aí manifesta lá no fundo quem realmente somos. Eu até há um tempo atrás, aqui fazendo uma menção acerca disso, disse numa das mensagens, foi até num domingo, se eu não me engano, já tem uns 2 anos isso, que você vai se conhecer bem, mesmo profundamente, quando você estiver andando de sua sandalinha, não é? Pode ser havaianas, né, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, não é? Mas normalmente aí, tem aquelas tio-tio, já viu tio-tio? Aquelazinha, né? Você estiver andando com a sandalinha, não é? Aí, ou essas Ipanema que as mulheres gostam, estou fazendo propaganda para as marcas, não é? Mas aí quando você estiver andando e desavisadamente tropeçar com o seu dedo nu, bonitinho lá, né? Com unha feita, num paralelepípedo. Só de falar já dói, né? A alma. Não é? Ou então a meninada aí que gosta de jogar bola, hoje já não tem tanta mais, né? Mas na minha época a gente jogava bola na rua, naqueles paviés, aqueles bloquinhos de concreto, e aí vai dar um chute na bola, e como é muito bom de bola, erra a bola e acerta o chão. Né? Aí sai a unha, mais a tampa do dedo, é uma coisa maravilhosa. E aí você vai dizer, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Vai manifestar quem você é. Pouco tempo atrás, um profissional aí, né, estava entre nós aí, e desavisadamente ele deu uma martelada no dedo, bem próximo a mim. E ele, na hora, ele até esqueceu que o pastor estava do lado dele. E aí, né, não vou dizer o que saiu, mas como você lê aqueles gibi, caveira, né, lata de lixo, aquele monte de coisa saiu da boca dele. E aí eu até brinquei com ele assim, meu irmão, o que aconteceu com você agora que saiu da sua boca é muito pior do que a martelada no dedo. Porque você chamou uma multidão, mas uma multidão de demônios. Quando proferimos palavras torpes em nossa boca, nós convidamos o inferno para entrar em nossa vida. Quando eu falo inferno, são os demônios. E o pecado traz a maldição, e a maldição atrai demônios, é o perfume do inferno. Então nós precisamos ter constantemente a prática de Deus em nossa vida, do TSD, para estarmos manifestando ao Senhor a nossa confissão, arrependimento profundo. Senhor, esta é a minha fragilidade. E tem inúmeras outras, área sexual, né, área financeira, você, né, e por aí vai. Você sabe onde é a sua área de fragilidade. Confessar ao Senhor, me ajuda, eu não consigo. O Senhor Deus sabe muito bem onde nós não conseguimos. Os demônios também sabem, mas nós precisamos apregoar na nossa cabeça, para que nós venhamos a viver dependentes do Senhor, senão nós esquecemos. Número 2 aí, louvor e adoração a Deus. Eu já vi muita gente começando errado, começa louvando,
Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: Deus não vai receber seu louvor se houver pecado sem ser confessado. Há uma máxima na palavra de Deus que diz o seguinte ainda, que se caso você tiver alguma coisa contra alguém, antes de adorar ao Senhor, inclusive com ofertas, você precisa ir até essa pessoa e se corrigir, para depois o Senhor Deus aceitar a sua entrega. Se na coisa mais pequena, eu chamo dízimos e ofertas, queridos, é aquilo que é mais pequeno em nós, do nosso louvor a Deus, tá? Tem gente que acha que isso é o mais importante, é o menos importante no sentido de aproximação de Deus. Pois o dízimo e a oferta abre a oportunidade, e veja você, abre as janelas do céu para que bênção seja derramada em nossa vida. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se abre a janela do céu é porque quem está fiel no dízimo e oferta somente, ele está ainda bem distante do trono. Ele precisa de receber os presentes de Deus pela janela. Misericórdia. Por isso é que nós não podemos ser só fiel em dízimos e ofertas. E pior ainda quem não é nem isso. A janela do céu está fechada para ele. Nem pela janela ele ouve Deus. Mas quando nós temos louvor e adoração e intimidade com o Senhor, uma vida constante de adoração, eu estou aqui adorando a Deus no seguinte entendimento: obrigado, Senhor, eu só estou vivo porque a tua glória está manifestando em mim. Eu só estou realizando esse trabalho porque o Senhor está me dirigindo. Eu só estou tendo esta ação porque o Senhor é o meu Deus. Eu só estou vivendo dessa forma porque, glória a Deus, o Senhor está vivendo por meio de mim. Louvor e adoração. E no TSD, como é o louvor e adoração? Prostrados diante do Senhor. Tem gente que acha que TSD ele pode colocar, ou ela pode colocar um louvor lá e ficar fazendo a casa. Sabe o que é fazer a casa? Limpeza da casa, lavar banheiro, lavar roupa. E eu estou em meu tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus é exclusividade, meu irmão. Você acha que Deus não vai dar tempo para você exclusivo, para falar intimamente com você? Mas como assim, pastor? Deus tem que cuidar do mundo inteiro. Deus tem que cuidar de todas as pessoas do mundo, só que você não entende Deus, você não conhece o Senhor. Ele é ilimitado. Quando você tem um tempo sozinho com Ele, Ele tira dele mesmo, porque Ele é Senhor para isso, exclusividade, para sentar com você e compartilhar contigo, face a face. Ele é Senhor, Ele pode, nós não. Por isso que nós precisamos largar tudo. Leitura da palavra. A leitura da palavra, número 3, é por meio de onde nós compartilhamos verdades espirituais inefáveis. Deus vai revelar a você coisas maravilhosas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela mente humana. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será revelado a você. Um certo tempo atrás, quando eu ainda estava dando aulas na faculdade teológica, e aí me foi colocado para dar uma aula de hermenêutica bíblica e pregação expositiva. E eu estava explicando aquela aula e tal, e um dos alunos perguntou assim: mas pastor, como? Como que as coisas vêm para você? Você ouve a voz de Deus falando com você? Você ouve Deus falando nitidamente com você? Quer dizer, eu já ouvi Deus falando nitidamente comigo, e muito claramente, inclusive me chamando pelo nome, já, mas nem todas as vezes. A maioria das vezes, quando eu estou lendo a palavra, eu, uau, que é isso? Eu nunca tinha visto isso aqui, Senhor. O Espírito Santo é como se emitisse uma luz do céu naquele texto, aquela compreensão, discernimento vem na mente, clara. Glória a Deus, nunca tinha lido dessa forma, nunca tinha enxergado isso, Senhor. E Ele mostra. Mas é lógico que nós precisamos colocar para dentro da nossa vida também muitas e muitas ferramentas, muita leitura, momentos de ouvir Deus falar pela boca dos nossos líderes. Irmãos, muito pouco na minha vida, mas muito pouco, vou dizer para vocês algumas ocasiões que eu ouvi outros líderes que não fossem meus pastores, mas muito pouco. Posso citar algumas pessoas que eu já ouvi, sem serem os meus pastores, sempre ouvindo a liderança que Deus colocou sobre mim. Nunca fui
de ter CD de mensagem na minha vida? Poucas. Nunca tive fita, cassete, esses negócios todos. Nunca, mas muito pouco assisto mensagem de outros líderes. No YouTube hoje, eu assisto só e vejo só aqueles que o Senhor colocou sobre mim. Assisto as mensagens de meu amigo pastor Marco Aurélio. Assisto algumas mensagens do pastor Jorge Linhares, meu amigo. A gente já teve muito momento juntos no Senhor. Assisto algumas mensagens do pastor Honório do Carmo, meu pastor e assisto mesmo. E ponto. Quando era criança, assistia tinha um LP lá em casa, que até hoje está na casa dos meus pais. Há pouco dia eu estava ouvindo novamente um long play de mensagem do pastor Joá Caetano, que já partiu para o Senhor. Ele quase furava de tanto eu ouvir. Só. Uma vez ouvi uma mensagem gravada do pastor Ernesto Tonini, uma vez. E dos meus pastores que convivem comigo. Pastor Gildo, os pastores que convivem comigo. Só. Sabe por quê, amados? A palavra de Deus fala claramente para nós e deixa-nos bem claro que nós precisamos ter uma linha. Não podemos ter muitos líderes. Não podemos ouvir muitas pessoas. Não podemos ouvir a todos. Você vai ouvir todo mundo e vai ficar confuso. Porque tem gente que é espiritual, tem gente que é semi-espiritual, tem gente que é teórica, ou seja, acadêmica, tem pessoas que são carnais, e por aí vai. Nós temos que escolher aqueles que Deus colocou sobre nossa liderança. E se tem uma pessoa que eu mais ouço, chama-se Robson Júnior da Silva. Já ouviram falar? É o que eu mais ouço. Eu mesmo me ouço pregando, não para criticar, mas para ouvir Deus falar comigo por meio da minha boca. Tem hora que eu estou ouvindo a mim mesmo e falo: Senhor, que palavra gloriosa, o Espírito Santo me usou, porque eu não teria condição nenhuma de compartilhar isso. Que coisa tremenda. E ouço os meus liderados, né? Eu já bati recorde de quantas vezes eu já ouvi o Flávio, Marcelo, pastora Hélida, pastora Jonadac. Você sabe por quê, queridos? O nosso YouTube é um canal de ferramenta de Deus para nos nutrir espiritualmente. E nós precisamos aproveitar. Então, leitura da palavra, muita Bíblia, e leia, privilegie a palavra. Todos os outros livros são meramente auxiliares. Por exemplo, tem gente que está fazendo TSD achando que só ler aquele devocional que nós estamos dando é o suficiente para ter TSD. Não é. Aquilo é um auxiliar para o seu tempo sozinho com Deus. A palavra para falar com você. E depois, dá tempo para Deus falar com você no silêncio. Pelo menos 30 minutos para Deus falar com você no silêncio. Tem gente que entra em parafuso, endoida. Se tirar tempo sozinho comigo, então, para ficar 1 hora em silêncio para ouvir Deus, endoida. O que é isso? Pastor morreu? É o que muita gente chama de meditação espiritual, irmãos, é ouvir Deus, paradinho, lá. Não é o que os homens chamam de nada, não. É ouvir o Espírito Santo falar. E aí depois você vai para a batalha espiritual. 4. Alvos de oração e intercessão. Só depois de estar preparado, só depois de renovar as suas forças, aí você vai para alvos de oração e intercessão. E por último, agradecer a Deus. A palavra de Deus fala assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Nós precisamos dar graças. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo tropeção que arrancou a minha unha. Não é verdade? Obrigado, Deus, por estar comigo. Fechando a roda do TSD, irmãos, tempo sozinho com Deus. Grave isso. É imprescindível para a sua saúde espiritual. Aquele que não tem tempo sozinho com Deus, não tem. Aí você pode chamar TSD, pode chamar meditação, pode chamar devocional, pode chamar oração, o que você quiser chamar. O importante é que você, pelo menos, retire 15 minutos iniciais, onde você vai ter arrependimento e confissão, vai ter louvor,
depois 15 minutos de Bíblia, pelo menos, para quem está começando, e meia hora do restante. Meia hora de alvos de intercessão, ação de graças. Meia hora. Porque é muita coisa para orar. Meia hora, passa rápido. Eu já tive situações de tirar tempo sozinho com Deus, que praticamente fiquei quase que o dia todo só nas Escrituras, no Senhor e na Palavra. Por quê? Porque era necessário. Em tempo de preparação, meus queridos, nós precisamos estar focados. É melhor assim. É preciso ser assim. A nossa vida é assim. Quem faz de outra forma está totalmente fora das Escrituras. Para finalizar, como ter uma vida equilibrada no Senhor? Vida ativa espiritualmente, prática constante do seu tempo sozinho com Deus e serviço em amor à causa. Servir. Quem não está disposto a servir, não serve para Deus. Vou repetir. Quem não está disposto a servir, não serve para Deus. Vocês entenderam ou não? Quem não está disposto a servir, não serve para Deus. Vamos repetir todos juntos? Quem não está disposto a servir, não serve para Deus. Misericórdia. O serviço, número 1, demonstra que nós somos realmente transformados. O serviço demonstra realmente que nós somos renovados. E quando eu falo serviço, queridos, é a palavra na Bíblia Sagrada, no contexto da igreja. Alguns podem chamar ministério, outros podem chamar aí, doação, voluntariado, o que você quiser nomear. As Escrituras chamam de serviço. O servo pratica o serviço. A sua vida é servir. E servir em amor. Servir para abençoar. Número 1, é preciso manifesta o nosso renovo, manifesta a transformação em nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Ele queria ser servido, ele queria ter o melhor para si, ele queria ser notado, ele queria ser louvado, mas tudo ficou para trás. Agora é tudo novo. Ele é servo. Ele é servo. Que ele cresça, eu diminua. Como compartilhei nesses dias, servir é servir as pessoas que Deus quer que sejam servidas. Ele nos chamou para isso, não é? Abrimos mão de nossa vida, abrimos mão de nosso tempo, abrimos mão dos nossos enfrentamentos e deixamos tudo na mão de Deus. Porque aquele que é equilibrado, ele sabe o seguinte: é melhor deixar na mão de Deus. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas, vocês vão encontrar equilíbrio. Quando ele fala descanso, equilíbrio dentro de vocês. Não vão entrar em desespero, está tudo certo. Está difícil? Se eu estivesse no mundo, no Senhor, Ele pode tudo. Está complicado financeiramente? Sim, se eu estivesse no mundo, mas no Senhor não existem portas fechadas. Está complicado? Se eu fosse no mundo, mas o Senhor é o Deus das soluções, da descomplicação. Tudo Ele pode. Para Deus, não há nada que seja impossível. Mas e se as coisas não acontecerem na hora que eu quero, na hora que eu tanto estou precisando? Ele sabe o melhor tempo, Ele sabe a hora, Ele, o Senhor, está governando sobre a minha vida. É só eu descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele 100% vai fazer, Ele tudo fará. Entenderam ou não? É o segredo. É o segredo. Quando nós estamos servindo, Deus arregimenta o céu. Presta atenção nisso, você nunca mais vai esquecer. Quando eu estou servindo as pessoas, o céu se movimenta, os anjos de Deus passam então a me servir, a me municiar de condições, de elementos, abrir portas,
enfrentar os obstáculos, eles arregimentam-se a meu favor. Eu vou te dar aqui um testemunho, provavelmente vocês já ouviram isso, pessoal. Eu estava uma vez no gabinete pastoral, logo pela manhã, se não me engano, acho que eram as 8:30 da manhã. Já tinha tirado meu tempo com Deus naquela época, e já tem tempo isso, antes de abrir essa igreja, tá? E de repente chegou alguém correndo lá. Pastor, 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 pastor. O que foi? Nós já procuramos o pastor, presidente, não achamos, agora viemos aqui porque ligamos para ele, mandou procurar você. Ué, o que houve? Aquela tranquilidade normal, né? Que fulano de tal já pegou ela lá no emprego. E está um alvoroço na rua, na vizinhança. E o pior é o quê? Tá chamando você, pastor Robson. Ah, é? Eu falei, meu Deus, o diabo já sabe meu nome, rapaz. Eu fiquei até orgulhoso espiritualmente. Falei, olha, ele sabe meu nome. Eu nem sabia que ele me conhecia. Mas o diabo conhece você. Estava lá na boca, a mais de 1 quilômetro de distância, me chamando. Eu falei assim, não tem quando falou assim, está chamando seu nome, não tem aquele repique que dá em você? Eu falei, Deus do céu, misericórdia. Sai de reto, Satanás. Aí eu falei, Senhor, eu não sou nada, né? Chamando meu nome, não sei para quê. Vou fazer o que lá? Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor general, valente. Então, antes de eu chegar, Senhor, eu te peço que a tua palavra diz que o Senhor é o general, valente à frente de guerra. Chega primeiro. Ele está chamando a mim, mas na verdade, o Senhor enfrenta ele por mim. Amém. E eu fui. Irmãos, e na hora que eu fui orando ao Senhor, falando, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu estou nas tuas mãos. Então, me municia da guarda do Senhor, meus irmãos. E eu estou andando. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou na calçada não, eu vou no meio da rua. Não é que ele está me chamando, veio aquele pensamento na minha mente, eu vou no meio da rua. E eu pisei no meio da rua, saí da porta da igreja e fui. E na hora que eu fui andando, irmãos, eu só ouvi assim, ó, bem, 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 e veio atrás de mim, meu Deus. E uns homens desta altura, todos de branco, elmo branco, roupa branca, capa branca. Eu não conseguia virar o meu pescoço, eu só conseguia vê-los de lado, e o Espírito falava, olha para frente, e eu fui andando, e aquele batalhão foi indo comigo, e eu fui virando a rua, e eles viravam, e eu fui caminhando, eles indo comigo, e quando eu cheguei na rua, aquele monte de gente na porta da casa, aquela confusão, eu cheguei na porta da casa, quando eu cheguei na porta da casa, eles sumiram. E aí veio uma pessoa correndo, é o senhor que é o pastor Robson? Eu falei, sou. Está lá em cima, pastor, no segundo andar. Era uma casa bonita, segundo andar. Ninguém consegue entrar. Falei, meu Deus do céu, e eu posso entrar aqui? A dona da casa está? Não está não, mas eu já liguei para ela, eu sou a vizinha aqui, ela falou que o senhor podia entrar. A pessoa estava residindo naquela casa, junto com eles. E aí eu entrei, subi. Quando eu cheguei lá, meus amados, a mulher estava já sentada na cama. E entrei na porta, ela me perguntou, ai pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, mas você não sabe o que aconteceu com você? Não, me deu um branco. E agora que eu estou percebendo aqui que o senhor está chegando aqui. Aí eu falei para ela, olha, você estava endemoniada. E o Senhor já te libertou. Mas eu vou orar por você agora. Fica de pé. Tragam água para ela. Aí o pessoal veio com medo, entregou água para mim. Eu entreguei para ela, porque falaram que ela estava com uma voz, como uma voz de monstro, não é? Andando de 4, como se fosse
um monstro. Eu não vi nada disso. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós estamos no Senhor, Ele age por nós. E agindo Deus, quem impedirá? Eu não precisei falar um A para o demônio. Jesus chegou na frente. Os anjos do Senhor, diz a palavra, acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra. Diga assim: glória a Deus pelos livramentos na minha vida. Louve ao Senhor com a salva de palmas em nome de Jesus. Quando temos uma vida equilibrada, o serviço à causa do Senhor, Deus milita por nós. Ele manda os seus exércitos. É Ele quem luta as nossas guerras. São vários os exemplos na palavra de Deus que nós vemos, queridos, que o Senhor lutou as guerras do povo de Israel. Um fato maravilhoso é o caso do líder, o juiz chamado Gideão. Ele achou que seria com um grande exército que ele iria livrar o povo de Israel. Vieram muita gente, mas muita gente de todos os lugares. Mas o Senhor Deus decidiu que seria com apenas 300 homens, para que Israel e o seu povo não achassem que tinham se livrado pela própria mão. E eles colocaram umas tochas acesas dentro dos cântaros, 300 homens, e se colocaram em volta do arraial do inimigo. E Deus então falou com Gideão: quando eu mandar quebrar os cântaros, você quebre. Isso era madrugada. E quando ele quebrou os cântaros, ou seja, aqueles jarros de barro, com a tocha dentro, era tão grande o barulho que deu no vale, que os homens que estavam acampados para destruir o povo de Deus, levantaram-se assustados e viram todas aquelas tochas à volta e acharam: os inimigos são muito numerosos, muito maiores do que nós. E eles mesmos saíram com as espadas nas mãos, e o Senhor Deus fala na palavra que cegou-lhes e eles mataram uns aos outros. E o Senhor livrou o povo de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? O Senhor está guerreando por nós quando nós estamos a serviço dEle. Portanto, uma vida equilibrada no Senhor, queridos, é uma vida de constante frutificação do Espírito Santo em nós. Negamos a nós mesmos, excluímos de nós toda a possibilidade das obras da carne serem ativas em nós e nos ativamos espiritualmente. O Senhor vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar em nossa fragilidade, Ele vai nos ensinar a orar, pois a palavra de Deus fala que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos como orar. Eu quero convidar você agora, por gentileza, a colocar-se de pé. Deus te chama para uma vida de equilíbrio, uma vida de equilíbrio no Espírito Santo. Mas para isso você precisa pegar essas informações que o Senhor, por meio da minha vida, está transmitindo a você agora. Não são nenhuma das informações minhas, o Senhor que está falando com você, o Espírito Santo. Abra mão, receba a governança do Senhor, negue-se a si mesmo, dedique um tempo para o Senhor durante seu dia, torne-se fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, não importa o que se apresenta, não importa o que o mundo está dizendo. Nós não estamos aqui para ouvir o mundo, não estamos sobre as regras mundanas do maligno, nós estamos debaixo da lei do céu, da palavra. Senhor Deus, obrigado por falar em nossa vida, obrigado por ministrar, Senhor, em nossa pequenez. Obrigado, Senhor, por falar profundamente em nosso coração, e que venhamos a ser ativos no Senhor, realmente equilibrados. Nos ajuda nisso, Senhor. Teu fruto, ó Espírito Santo, manifesto, real, vívido em nós, no nome de Jesus. Amém.